Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite ao Alex, ao Everson, ao Vinícius e à Vanessa e a Ellen, que entrou agora, né? Bem, pessoal, estamos aqui no nossa penúltima aula, não é? Nós estamos aqui no dia 23 de novembro. Nós teremos ainda a aula da semana que vem, dia 30, não é? 30 será a nossa última aula, não é? E aí, hoje eu vou fechar o conteúdo da nossa disciplina. Hoje eu vou dar um pouquinho sobre comércio exterior e relações internacionais. Relações internacionais e comércio exterior, como eu disse a vocês na aula passada, costumava ser disciplinas distintas dentro do curso de administração. Então, existia uma disciplina só de comércio exterior, outra disciplina de relações internacionais, entendeu? Só que com o tempo houve uma reforma aí no quadro das disciplinas e aí essas disciplinas, na verdade, deixaram de ser, né, disciplinas próprias para serem partes integrantes de outras disciplinas. Então acharam por menor colocar aqui junto de mercado financeiro e de capitais, não é? Talvez porque tem alguma relação com economia, né? Mas eu não sei. Se está aqui, nós vamos então dar, né? No dia 30, semana que vem, eu vou ficar com uma aula aberta para trazer algum tópico, não é? Então, eu gostaria de jogar para vocês aí essa aula que nós teremos semana que vem, para vocês, se quiserem, né, tiverem algum interesse de propor algum assunto para tratarmos no dia 30. Talvez vocês queiram um aprofundamento sobre alguma aula que nós tivemos aqui no decorrer desse semestre, né? Professor, eu gostei daquela aula, só que daria para a gente explorar mais o assunto, né? Além do que a gente viu. Talvez alguma coisa que nós não tenhamos visto também, né? Professor, olha, tem interesse, gostaria de saber a respeito de tal assunto, não é? Que nós não vimos aqui no nosso conteúdo, mas eu poderia trazer uma aula sobre isso, caso vocês queiram, não é? Ou se vocês quiserem, é porque assim, eu não vejo muito sentido em dar revisão quando nós temos aula gravada, né? Revisão é no sentido naquela época que a aula era presencial, não é? Como as aulas não ficavam gravadas, então a aula de revisão servia para lembrar o conteúdo que foi ministrado de forma superficial, né, no semestre todo. Porém, como as aulas estão todas gravadas aqui no portal, não é? Eu não vejo muita razão de dar aula de revisão. Mas se vocês quiserem, entendeu? Quem manda é vocês. Estou aqui aos seus humildes pensamentos e opiniões para vocês decidirem o que é que nós devemos fazer no dia 30. Não é? Caso o Alex queira, né, a gente pode fazer uma confraternização lá na casa dele, um churrascão, hein? Que tal, Alex? Com a Ellen pagando, claro. E o salário professor não dá, não. Nada? Bem, então, fazer o seguinte. Não sei. Então eu decido. Vou ver então o que é que nós podemos ver de conteúdo interessante para o dia 30. Hã? Mas seria mais interessante que vocês escolhessem, né? Porém, mas já que vocês preferem ficar aí todos um pouco silenciosos, né? Então eu vou ver então alguma coisa legal para falar.
Tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos tratar sobre comércio exterior e relações internacionais. Versão brasileira, Herbert Richards. Então, vamos lá. Eu tenho um vício de linguagem horrível de estar falando pessoal com tudo. Mas vou tentar aqui controlar o meu vício de linguagem. Mas então, pessoas, né? Para nós entendermos primeiro o que é a área de comércio exterior, nós precisamos entender o que é comércio em si, não é? E qual é a necessidade e o retrato do comércio hoje no Brasil e o futuro, para que a gente possa entender qual será o papel do profissional nesta área, não é? Então, quando nós tratamos de uma forma bem básica, não é? Quais são os agentes que interagem na economia, não é? Nós vamos ter o governo, nós vamos ter as nações, nós vamos ter as empresas e as famílias. Esses quatro principais agentes são os principais articuladores da economia. Então, nós vamos ver que governos, como por exemplo o governo do Brasil, não é? Ele interage com empresas comprando e vendendo, ele interage com as famílias comprando e vendendo, e também interagem com outras nações, não é? Nós vamos ver que as empresas elas interagem com as famílias, elas interagem com governos e interagem também com outras nações. Então veja, para quem está empregado, por exemplo, vocês têm uma relação econômica com a empresa onde vocês trabalham, não é? Vocês entregam o trabalho de vocês, as horas dos dias de vocês, o esforço físico, o esforço intelectual em favor da empresa, e em troca a empresa lhe fornece uma remuneração para que você pegue essa remuneração e adquira produtos e serviços de outras empresas que empregam outras pessoas, não é? E da mesma forma, as nações, elas também interagem entre elas. Então você vai encontrar, por exemplo, a China em uma relação de comércio com o Brasil, com os Estados Unidos, o Japão vendendo para a Europa vendendo para a África, não é? Então, as nações elas também compram e vendem entre si, né? Então, todo o sistema econômico mundial, ele tem esses quatro principais fatores. Então, para uma pessoa que trabalha, por exemplo, em empresas ou em governos relacionados à parte, por exemplo, de comércio exterior, elas vão encontrar espaço aqui para trabalhar para empresas, para governos e também instituições, né, que representam o comércio, como as organizações nas Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, não é? E outras instituições. E a economia em si, isso eu acho que vocês já devem ter aprendido no colégio, não é? Elas são divididas, não é, em três principais áreas. Nós vamos encontrar o setor primário, não é? O setor secundário e o setor terciário. O setor primário da economia é aquela área que envolve todos os serviços agropecuários, ou seja, agricultura e pecuária. Agricultura voltada para justamente
colheita de grãos, de produtos de origem vegetal, não é? A pecuária é a extração de alimentos de seres vivos, né? Então, carne bovina, frango, suína, entendeu? Então, tudo que envolve agricultura e pecuária, elas estão aqui inseridas e classificadas como setor primário da economia, que envolve a alimentação. O setor secundário da economia é onde estão localizadas as indústrias. As indústrias de transformação. O que é que isso significa? São indústrias que pegam insumos e transformam em produtos acabados, não é? Então, todas as indústrias são classificadas no setor secundário da economia. E, por fim, nós temos o setor terciário, que são todas as empresas e todos os agentes que estão aqui negociando no setor de serviços. Então, quando a gente analisa um indicador chamado PIB, né, que é o principal indicador econômico do mundo, o PIB, que é o produto interno bruto, não é? É mensurado na economia de todos os países, toda a movimentação de dinheiro, tudo que as empresas conseguem vender, não é? Relacionados ao setor primário, secundário e terciário. Não é? Então, seja em qualquer país que a gente possa analisar a economia, nós iremos analisar como indicador o PIB para entender quais são os principais setores que fazem parte aqui do PIB. Aqui no Brasil, por exemplo, né, nós vamos ter no setor primário o agronegócio, né, que aqui no Brasil que é o que envolve todos os negócios da agricultura e pecuária. Nós vamos ter no setor secundário a indústria e no setor terciário serviços, não é? Então, pegando de 2016 a 2019, eu peguei essa foto aqui de uma reportagem da Globo.com, né, que tiveram os dados do IBGE. Né? Então, eles mostram o percentual de participação desses três setores no PIB brasileiro. Né? Então, a gente percebe que em 2016, a participação do agronegócio teve uma queda muito grande, de 5,2%, né, em relação a 2015. Porém, em 2017, esse setor teve uma recuperação muito forte, subindo aí quase 20 pontos percentuais de participação na nossa economia, não é? Saindo de negativo 5,2% para o positivo 14,2%, ou seja, mais de 10% da nossa economia em 2017 foi focado na agropecuária, o agronegócio, não é? 2018 e 2019 houve um crescimento, não é, de 1,4% em 2018 e 2019 1,3%. No setor da indústria, o setor secundário, em 2016 nós tivemos uma queda também muito grande, 4,6%. Professor, o que aconteceu em 2016 que foi esse caos todinho no PIB do Brasil? 2016, para vocês que nasceram em 2017, feito eu, né, mas eu dei uma lidinha rapidinho, né? O que foi que ocorreu? Em 2008, nós tivemos uma crise mundial que nós vimos na aula passada, lembra? Que foi a crise lá dos Estados Unidos, né? Com a quebradeira de bancos, né? E toda a crise financeira.
Aqui no Brasil, nós sentimos um impacto a partir de 2009, 2010, não é? Aí nós tivemos, a partir de 2009, 2010, uma pequena recuperação, e aí nós entramos na crise da Lava Jato, não é? Os grandes casos de corrupção que envolveu o governo Dilma, não é? Que jogou a gente para um buraco negro, não é? Então, em 2016, nós vamos ter o auge da crise, nós vamos ter o processo do impeachment de Dilma, o governo Temer vai assumir a partir de 2017, né, eu acho, posso estar equivocado em um ano aí, e aí, no fim, 2019, vai começar o burburinho das eleições, não é? Então, nós tivemos aqui no Brasil crise após crise, né? Porque quando chega em 2019, 2020, começa então a crise do coronavírus, né? Então, aqui no Brasil é crise atrás de crise. Mas o que é interessante a gente perceber nessas nossas aqui, nesses nossos dados. Ora, se nós percebermos aqui em 2016, houve queda nos três principais setores: primário, secundário e terciário. Mas, se nós vermos aqui em termos de queda e participação nos anos seguintes, nós vamos ver que o maior crescimento em 2017 e 2019 foi para o setor primário. Eu não quis trazer dados de 2020 do PIB, porque 2020 foi um ano muito atípico, não é? Primeiro, porque as indústrias e as empresas foram proibidas de funcionar, não é? E aí, o que foi que o Brasil mais exportou em 2020? Comida, não é? Foram o único setor que mais teve aqui liberdade de participação foi o da agroindústria, não é? Do agronegócio. Então, 2020, nós vamos ter aí uma participação ainda maior do setor primário. E aí eu quero trazer aqui para vocês o início de uma análise muito perturbadora que está ocorrendo no nosso país, que é justamente um processo chamado de desindustrialização, não é? Vocês, no decorrer agora, vocês estão chegando na metade do curso de vocês com certeza já devem ter visto muitos tópicos relacionados à Revolução Industrial, não é? Se vocês tiveram a disciplina de evolução do pensamento administrativo, teoria geral da administração comigo, a gente viu o crescimento e o surgimento da administração de uma forma casada com a Revolução Industrial, não é? E Revolução Industrial vocês também viram na época do colégio, né? É um acontecimento muito importante aqui no nosso país e no nosso mundo. Nós vivemos uma revolução industrial. Só que aqui no Brasil, e também em especial em vários outros países, nós estamos vivenciando um processo de... Deixa eu anotar aqui, porque é importante a gente ler também. Desindustrialização. Ou seja, se a industrialização é o surgimento de indústrias e uma participação maior das indústrias na economia, a desindustrialização é o caminho inverso. É as indústrias deixando de existir, tanto como empresas e também como participação na nossa economia, não é? E o que tem ocorrido no nosso país é que, a partir de 1990, nós vamos ver um processo contínuo
de desindustrialização, de fechamento de indústrias de transformação do nosso país, né? Vai haver uma recuperação em 2004, porém de 2004 nós estamos aí quase 20 anos de queda para uma participação de 11% do PIB em 2019. Ao inverso do que nós vimos de crescimento do setor primário, do agronegócio, não é? E aí é importante eu mostrar aqui para vocês um pouquinho o que é... Deixa eu ver aqui se eu trouxe. Não. O que é o setor do comércio em si, não é? Lembra na primeira aula, ou foi na segunda aula que nós tivemos, na teoria da moeda? Lembra que nós vimos que, professor, o senhor está falando da primeira aula, isso foi há décadas atrás. Não, não foi, minha gente, não foi. Lembra lá da primeira aula, quando nós falamos na teoria da moeda, que cada pessoa ela tem uma especialização, ela tem uma forma única de oferecer algo em troca de um bem, não é? Então, digamos que no início, antes de se existir moeda, não é? Eu tinha uma função dentro de uma comunidade, por exemplo, eu criava gado e o meu gado eu matava e tirava carne para vender. Só que não existia moeda. E eu vendia carne. Aí tinha o Vinícius. Vinícius criava vaca, não é? E da vaca, Vinícius extraía leite e queijo. Então, Vinícius vendia leite e queijo, né? E a gente tinha o Alex. O Alex, ele plantava grãos, ele vendia feijão, não é? E tinha o Everson. O Everson era pescador. Pescava e vendia o peixe. Então, se eu quisesse, por exemplo, comprar o leite e comprar queijo do meu fornecedor Vinícius, eu tinha que contar com que Vinícius quisesse comprar minha carne. Então, eu fazia uma troca direta. Eu dizia, Vinícius, olha, eu vendo não sei quantas gramas de carne por não sei quantos mililitros ou litros de leite, né? E outras gramas de queijo. Ou seja, eu fazia essa troca direta. Se eu quisesse peixe, eu tinha que ir lá no Everson e trocar carne por peixe. E, com certeza, torcer para que o Everson quisesse comprar carne e que o Vinícius também quisesse comprar carne, caso eu quisesse também consumir os produtos deles. Então, veja, ainda hoje, na nossa sociedade, nós temos especializações. Então, vocês estão estudando administração. A participação de vocês na economia vai ser que vocês vão ter conhecimento de gestão para agregar nas empresas. Então, uma empresa como o hospital, por exemplo, ele precisa de médicos, eles precisam de enfermeiros, eles precisam de fisioterapeutas, eles precisam de fonoaudiólogos, eles precisam de psicólogos e eles precisam de administradores. Então, para um hospital funcionar, ele precisa de pessoas com diversas especialidades. Não é? Então, veja, hoje nós não temos mais essa troca direta, porque com o advento da moeda, não é? Todos nós trocamos tudo por um denominador comum, por uma moeda. No nosso caso, o dinheiro, não é? Eu troco meu serviço por dinheiro. Lá atrás, se eu estivesse vendendo carne, eu vendia minha carne por dinheiro, o Vinícius vendia o leite dele por dinheiro, o Everson vende o peixe dele por dinheiro, não é? Então, cada um hoje tem um conhecimento específico e troca esse conhecimento por dinheiro. Então, o que é interessante saber é que as empresas também são assim. Você tem empresas que prestam serviço, instalação de ar-condicionado. Elas só fazem instalação de ar-condicionado. Você tem restaurantes. Restaurantes é o quê? É uma empresa especializada em servir comida. Você tem lojas de roupa, uma empresa especializada em vender
roupa. Então, você tem pessoas com conhecimento e habilidades especializadas, você tem empresas que funcionam e operam de forma especializada, e nós vamos ter também nações especializadas. Nações, países, eles são especializados, não é? Então, quando nós pensamos hoje em China, o que é que nós pensamos, o que é que a China hoje representa para o mundo? Nós vimos, principalmente no ano que passou, o mundo inteiro refém da China. E refém do que da China? De produtos industrializados da área de saúde. Máscara, luva, respirador, álcool em gel, medicamentos, vacina, só na área de saúde. Vai ali no site da Shopee, AliExpress, você vai ver o quê? Um mundo de produtos chineses. Então, quando nós pensamos em China, hoje nós pensamos em um grande comércio de produtos industrializados. Então, a China é hoje, basicamente, a indústria do mundo. Porque todo mundo produz coisas lá na China, não é? Então, a China, ela tem em sua economia, no mercado de comércio exterior, ela é uma empresa especializada em industrialização, em indústria, né? Quem quiser fazer alguma coisa pode contratar direto na empresa, na indústria da China, né? Tive um aluno aqui que queria revender óculos, só que ele queria fazer o próprio óculos dele, né, com madeira de bambu, né, com os designs bem assim personalizados, né? E ele me pediu ajuda para saber como é que ele, com que tipo de produto ele poderia trabalhar, não é? E aí eu disse, olha, procura a Câmara de Comércio na China, não é? Que eles têm lá várias indústrias que eles vão fazer o óculos que você quer, na especificação que você quer, você só vai mandar a sua logomarca e eles mandam para você o produto todinho feito e você só faz revender, não é? Então, na China se faz hoje tudo que você pensar. Por outro lado, você vai pensar em países que são especializados, por exemplo, no setor primário, na agricultura. Por exemplo, países da América Central. Países da América Central, a economia deles são voltados para a criação de produtos agrícolas, né? Exportação de banana, exportação de soja, exportação de milho, não é? De laranja. Então, na América Central mesmo, é conhecido pelo mundo como os países que vivem exclusivamente exportando produtos agrícolas, produtos do setor primário. E nós vamos ter também países que estão voltados para a produção do setor terciário, que é o setor de serviço. Então, países como os Estados Unidos, países como o Japão, países na Europa, países como Israel, Austrália, não é? São países que eles são voltados para o setor terciário, setor de serviços, não é? Então, nos Estados Unidos mesmo, a gente tem muitas empresas que trabalham com inovação de aplicativos, videogames, a indústria fonográfica, chama-se de indústria, mas é um setor, né? De música, cinema, não é? Então, o setor de serviços nos Estados Unidos é o principal fator econômico que eles exportam para o mundo todo. Então, nós vamos ter países com especialização no setor de serviço, setor de indústria e no setor de agricultura, não é?
Qual é a especialização do Brasil? Vamos ver mais na frente. Mas o fato é que a indústria nacional está em queda livre. Veja, a partir de 2000, isso é a partir de 2000 ou é de 2000? Peraí, viu, minha gente? Deixa eu botar aqui, para não estar dando informação errada aqui de vocês. Vamos botar aqui, maiores PIBs 2019, porque 2020 foi um ano muito atípico. Maiores economias do mundo, deixa eu ver aqui, lista de países por PIB, maiores economias, deixa eu ver de quando é. Aqui, 2021, vamos pegar aqui. Brasil sai da lista das 10 maiores economias do mundo e cai para o ranking 12º. Vamos ver quem são esses países. Não, ativar não. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. PIB Ranking 2020-2021. Veja, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Vamos ver se bate aqui. Estados Unidos. Aqui é do ano 2000. Porque a China estava bem fraquinha. Vamos pegar então aqui, ó. Primeiro lugar, PIB. Estados Unidos. Em primeiro lugar. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Japão. Quarto lugar, Alemanha. Quinto lugar, Reino Unido. Sexto lugar, Índia. Sétimo lugar, França. Itália, Canadá, Coreia, Rússia, Brasil, Austrália, Espanha e assim por diante. 2020, 2021, o Brasil cai ainda mais para o 14º. Não é? E aí, o que é que eu quero aqui mostrar e chamar a atenção para vocês? Olhem para esses países que estão em primeiro lugar economicamente. Quais são as especializações desses países? Estados Unidos, serviço. China, indústria. Japão, serviço. Alemanha, serviço. Reino Unido, serviço. Índia, indústria. França, serviço. Itália, serviço. Canadá, serviço. Coreia, serviço. A Rússia eu vou ficar devendo a vocês. Mas qual é a especialização do Brasil? A maior especialização do comércio exterior para o Brasil está se tornando agricultura. Não é? Internamente, o nosso PIB interno nossa maior participação econômica é serviço também. Você vai dizer, professor, então nós estamos igual aos Estados Unidos e aos grandes países, né, que tem ali, não só tem na participação do seu PIB, mas também eles exportam serviço, né? No nosso PIB interno, na nossa economia, a maior participação são das empresas prestadoras de serviço. Só que no comércio exterior, o que nós mais vendemos para o mundo são produtos do agronegócio e de extração. Minério de ferro, petróleo, ou seja, basicamente extração de commodities, né? de pedras, de produtos oriundos de minério de ferro, não é? E comida, alimento. E o que é que isso contribui aqui para o nosso cotidiano? É que quando a gente olha para esses gráficos aqui, nós estamos vendo que o Brasil ele está cada vez mais se tornando um país voltado para a agricultura.
Enquanto que a nossa indústria morre e o nosso serviço cresce, só que os serviços no Brasil são serviços de baixa qualificação. Entendeu? Diferentemente dos Estados Unidos. O que compõe o setor de serviços dos Estados Unidos? Tecnologia. O que é que foi, por exemplo, inventado nos Estados Unidos? O iPhone. O iPhone ele foi inventado, foi criado, ele foi designado, todos os pormenores nos Estados Unidos. Aonde o iPhone é produzido? Na China. A China entra com o trabalho braçal de fazer. Mas o iPhone e todas as outras inovações são pensadas e refletidas lá nos Estados Unidos. Tudo de tecnologia. Tecnologia e inovação, tudo é inventado nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então, o setor de serviço lá é muito evoluído. Aqui no Brasil, quando nós estamos vendo esse gráfico de serviço, nós estamos vendo restaurante, nós estamos vendo hotéis, nós estamos vendo salão de beleza, nós estamos vendo empresa de instalação de cortina. Nada contra se vocês trabalham em empresas assim. Mas então, assim, são empresas que não inventam nada. São empresas que não têm grandes faturamentos. Se você trabalha numa empresa desse, qual é o seu salário? Se você trabalhar numa empresa aqui mesmo no Brasil, como uma IBM, no Porto Digital, por exemplo, qual é o salário de um administrador lá? Qual é o salário de administradores em grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil? São muito maiores. Porque tudo que envolve tecnologia e inovação são uma prestação de serviços de alto impacto, de alta qualificação. Ou seja, remunera melhor. Se remunera melhor, nós temos mais dinheiro. Então, aqui no Brasil, o que compõe esse setor de serviços são serviços de baixa qualificação. Que não há inovação, ninguém inventa nada, entendeu? E basicamente, além de produção de baixa qualificação, nós temos aí praticamente metade da nossa economia na informalidade. Não é? Nós temos ambulantes, nós temos pessoas que vendem, mas que não têm empresa, ou pessoas que abrem empresa porque estão desempregados, eles são empurrados para o empreendedorismo. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos esse setor de serviço com a maior participação no PIB, mas é um setor atrofiado, não é como os setores lá dos Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos e outros países, eles têm esse setor. Professor, e existe a indústria nos Estados Unidos, indústria na Europa e no Japão? Existe, mas a indústria nesses países tem pouca participação. Por quê? Porque para eles é muito mais fácil eles focarem na criação de novas coisas do que voltar para montar essas coisas que eles criam. Então, é melhor eles ficarem pensando sempre em novos produtos, Google, Tesla, Apple, entendeu? Empresas que estão no topo no mundo e estão pensando e sempre vendo novas formas de inventar coisas. Quando eles querem produzir coisas, eles mandam para a China. Entendeu? Então, a China ela é especializada na indústria. Ah, professor, então quer dizer que o fato, por exemplo, da China e da Índia terem indústria, isso quer dizer que isso também é feito no Brasil, é ruim também? Não. Por quê? Porque indústria emprega muita gente. Indústria, construção civil e turismo são setores econômicos que empregam muita gente. Não é? Construção civil, meu Deus do céu. Construção civil,
Se você olhar, por exemplo, para as construtoras, você vai desde o pedreiro, auxiliar de pedreiro, você vê engenheiro, você vê técnico de edificações, você vê arquiteto, você vê várias profissões. E para construir, você precisa também de uma gama de insumos. Tijolo, cimento, brita, você precisa de itens de decoração. Então, a construção civil emprega muita gente. Turismo é a mesma coisa. O turismo ele vai envolver o setor de hotelaria, setor de aviação civil, o comércio. Não é? Então, turismo também emprega muita gente. E a indústria emprega muita gente. Veja quantas pessoas trabalham lá lá na fábrica da Fiat em Goiânia. Não é? Quando você bota, vou botar aqui foto de indústria. Você vê que para deixar empresas, para ter essa grande frota de serviços, de coisas sendo produzidas, você precisa de gente. Você precisa de máquina, sim, você vai encontrar máquina, mas você vai encontrar muitas pessoas trabalhando e pessoas com qualificação, porque ninguém trabalha em indústria sem qualificação. Ah, mas nem todo mundo tem curso superior, mas passa por cursos lá dentro. Não é? Então a indústria emprega muita gente. E o agronegócio emprega muita gente? Vamos botar aqui. Quantas pessoas vocês estão vendo aqui trabalhando nesse campo? Quantas pessoas estão colhendo aqui a soja? Pecuária. Está vendo foto de alguém trabalhando ou vocês estão vendo foto de máquinas apenas? O agronegócio, ele não emprega. E o que emprega é mão de obra, em sua maioria, com baixíssima qualificação. Aquelas pessoas que são contratadas por colheita de estação, trabalham ali, prestam serviço que não exige nenhuma qualificação e depois vão para outros municípios. Porque é um processo extremamente voltado para automação. Não é? Então, a agroindústria emprega a gente? Emprega. Mas não emprega tanto quanto a indústria normal e o setor de serviço. Então, quando a gente olha para uma maior participação do agronegócio crescendo e indústria e serviço tendo a sua participação reduzida, o que é que a gente está vendo? Uma redução de postos de trabalhos importantes. Ano passado nós tivemos aqui o fechamento da Ford em Camaçari, na Bahia. Em uma única empresa foram mais de 2.500 demissões. Em São Caetano do Sul também. Então, quando uma indústria fecha a porta, muita gente é demitida. Enquanto que no agronegócio, basicamente, não. Mas, professor, o agronegócio não é importante para a nossa economia local, uma vez que abastece os supermercados? Não. 90% dos itens de supermercado que nós consumimos advém de pequenas empresas e pequenos agricultores. Agricultura de família. É o pequeno agricultor. Porque os grandes empresários, eles não estão querendo vender os produtos dele para o mercado nacional, onde tem crise econômica e onde nós ganhamos em real. Os grandes empresários produzem para vender no comércio exterior. Porque no comércio exterior, eles vendem em dólar. Então veja que
É um caminho muito, mas muito perigoso que nós estamos percorrendo em termos econômicos, com um foco apenas. Estou dizendo que o agronegócio não é bom, mas veja que nós estamos com uma defasagem muito grande, porque não se pode ter foco apenas no agronegócio. Nós temos que fortalecer a indústria nacional, nós temos que elevar a qualidade do nosso serviço. Não é? Eu sou professor na Uninasal, geralmente eu fico nos últimos períodos, no sétimo e oitavo, que eu trabalho o trabalho de conclusão de vocês. E aí eu lembro que quando eu entrei em 2019, tiveram 3 grupos apenas nesse ano, e eles fizeram um TCC, um plano de negócio. Um era abrir uma loja de produtos de cachorro, de veterinário. O outro era abrir um restaurante. E o outro era abrir um cabeleireiro. Entendeu? Ou seja, prestação de serviços de baixa qualificação. Não é? E aí, o que é que eu notei? Que ano passado nós já tivemos, por exemplo, 2 empresas que eram aplicativos. Esse ano nós temos 3 empresas, consultorias através de aplicativo. Ou seja, queira ou não, o que eu estou gostando de ver é que pelo menos os estudantes da Uninasal estão começando a abrir a cabeça, não é, para buscar serviços de alta qualificação e de prestação de serviço, de inovação, não é? As ideias são as melhores, gosto muito das ideias. Mas aí nós temos esse retrato, que a maioria das economias no mundo são voltados para serviços de alto impacto, indústria. E nós temos aqui no Brasil o foco apenas no agro. E o que é que está ocorrendo que nós vimos? Nós éramos 10º local em 2000, nós caímos para 12º em 2020 e agora em 2021 vamos cair para 14º. Economia no mundo. E o retrato nem sempre foi assim na nossa economia. Não é? Em 1980 e 1970, nós tínhamos uma economia, indústria muito forte. Por quê? Porque existia uma barreira alfandegária muito grande. Então, para mim, para você, era muito caro, por exemplo, a gente comprar uma televisão que viesse do Japão ou da Coreia do Sul. Porque os impostos que essa televisão tinha que pagar eram muito altos. Então, nós queríamos assistir televisão do mesmo jeito. Então, o que foi que aconteceu? Houve um crescimento de indústria nacional, de empresas, de indústrias nacionais, empresas brasileiras. Então, nós tínhamos uma indústria muito forte na década de 70 e década de 80. O que é que vai acontecer a partir da década de 90? Aqui esse gráfico, só voltando um pouquinho, quando eu disse a vocês que nós temos o setor terciário aqui no Brasil forte, no setor de serviços aqui no Brasil, nós temos o que ainda por cima? Metade da força que trabalha atualmente no Brasil trabalha na informalidade. E a informalidade aqui no Brasil só tem crescido. Então, além de nós termos um setor de serviço de baixa qualificação, nós temos também uma grande participação de pessoas que nem formais são, ou seja, não participam para o crescimento do PIB, porque o governo não sabe que elas existem, não é? O que elas vendem, o que elas compram, não se é registrado, não é? Então, é uma questão muito forte. Os países ricos, como eu falei, também passam pelo processo de industrialização, né? Só que, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, eles eliminam a indústria nacional e concentram na China. Mas por que eles vão eliminar a indústria nacional? Porque eles não precisam. Porque eles estão sempre inventando, estão sempre construindo, estão sempre buscando criar serviços de alto valor. A Europa, Japão, a mesma coisa. Então eles passam para a China,
esse processo de industrialização porque eles não precisam. Aqui no Brasil, nossas indústrias, não é que nós estamos terceirizando a indústria, é porque as nossas indústrias estão quebrando por falta de apoio, por falta de incentivo. Porque é muito mais fácil a gente importar as coisas da China, não é? Vou comprar uma cueca na China, porque eu entro ali no AliExpress, no Shopee, é R$ 2. Ah, mas se eu for comprar da indústria nacional, do setor têxtil do Rio Grande do Sul, ou em Toritama, aí eu vou pagar 5 e 10 reais. Não, eu vou comprar ali da China, que é muito mais barato. E aí o meu dinheiro que eu ganho aqui no Brasil, eu mando para a China. Aí a China agradece. E os produtores aqui no Brasil que estão pagando impostos, que estão empregando brasileiros, esses não recebem o meu dinheiro. Né? Então, o processo de industrialização fracassado que está acontecendo aqui no nosso país é isso. Nos países ricos, eles optam por mandar para a China porque eles não precisam perder tempo fazendo. Aqui no nosso país, as indústrias estão quebrando. Não é? Por falta de escolha nossa e por falta de apoio, de incentivo para que elas cresçam. E elas empregam muita gente. Aqui, ó. Dentre 30 países, o Brasil lidera o ranking de desindustrialização precoce. E aí, quando a gente olha também em termos de inovação, quem é que no nosso país cria alguma coisa, cria serviços? Não é? E aqui eu peguei aqui esse dado de 2018, que criação de patente, patente é algo que você registra, não é, em um escritório, e esse escritório ele manda esse registro de uma coisa que você inventou, não é, diante do mundo todo. Então qualquer pessoa que tiver que for, eita, o Vinícius ele criou um mecanismo que transforma suor em água mineral. Né? Aí eu olho o produto do Vinícius e copio. Né? Aí o Vinícius pode chegar e processar a pessoa e dizer, não, quem inventou isso fui eu, a patente é minha. Né? Então, patente é um indicador de que um país ele inventa muita coisa. Não é? Então, dentro aqui do Brasil, em 2018, quando a gente olhou quais são as instituições que mais depositam patente, que mais dão entrada, não é, em registro de patente, de criações, de novas criações, nós vamos olhar que nós estamos olhando aqui primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Das 10 organizações que mais depositaram patentes, criações aqui no Brasil, 9 são universidades. Eu vou botar com U, porque não vai caber não. 9 são universidades e uma única empresa. Petrobras é a única empresa que mais cria aqui no Brasil. O resto são todas universidades. Não é? Por quê? Por que as empresas não inovam? Por que as empresas não criam? Não é? Por quê? Porque quando você olha para as empresas brasileiras, nenhuma é preocupada em criar. Todas são preocupadas em copiar. Em qual empresa você consegue pensar que existe um setor de pesquisa e desenvolvimento? Nenhuma. Então, as universidades aqui no Brasil é que incentivam os alunos a criar coisas. E quando há este incentivo, os alunos criam. Não é? Uma outra defasagem aqui que se pode perceber é que
Das 10, 9 são universidades e 9 são universidades públicas. A primeira, a Universidade Federal da Paraíba, veja, muito bom para o estado da Paraíba. Mas o resto, tudo universidades públicas e no Sul e Sudeste. E onde é que estão as universidades particulares? Né? Cadê? Olha, eu digo assim, quando há incentivo, há resposta. Né? Por exemplo, período passado, nós abrimos na Caxangá o primeiro programa de iniciação científica para os alunos da Uninasal. Não é? E nós tivemos 2 projetos. Foram uma dupla de alunos do 8º período e um trio também do 8º período, que eles quiseram desenvolver pesquisa científica. Não é? A dupla desenvolveu uma pesquisa voltada para os empreendedores de Camaragibe, e o trabalho deles, eu acho que vocês viram lá no grupo do WhatsApp, né? Foi aprovado na USP. Essa USP aqui, ó, que é a melhor universidade da América Latina. Veja, alunos, curso de administração, tiveram o trabalho deles. Ou seja, as universidades particulares precisam incentivar. A Uninasal Caxangá, nós temos o programa de incentivo, temos o programa de iniciação científica. Um desses alunos, inclusive, recebe bolsa, projeto, entendeu? É um convite que eu estendo a vocês para o próximo período, quando abrir, entendeu? É muito bom, muito legal. E é isso que cria. Entendeu? É isso que vai fazer com que você, eita, eu vou fazer uma pesquisa científica, eu vou pesquisar o que é que já foi feito, o que é que já foi criado e vou tentar criar algo novo. Então veja, qual é o retrato de patentes depositadas, por exemplo, nos Estados Unidos? Qual é o retrato que você vai encontrar nos Estados Unidos? Praticamente empresas. Empresas privadas. Veja, por exemplo, os Estados Unidos sempre teve um órgão de exploração do espaço, a NASA, não é? Voltado para a pesquisa científica, não é? Do espaço. Só quem ia para o espaço eram astronautas. Veja o que foi que a iniciativa privada americana fez. Eles desenvolveram o próprio programa de exploração de turismo nos Estados Unidos. Então você tem a Amazon, não é? De Jeff Bezos, agora, se não me engano, com alguns poucos bilhões de dólares, você pode ir para o espaço também. Você tem outra empresa, a Blue Origin, não é? Também, e uma outra empresa que vai abrir até ano que vem. Ou seja, são empresas com um setor voltado para pesquisa e desenvolvimento. E eles foram as primeiras empresas a desenvolver, não é, a exploração do turismo espacial, coisa que a gente só imaginava quando era criança, só lia em gibi. Hoje ocorre lá nos Estados Unidos. Eles criaram formas de ir para os Estados Unidos, lá, ir para o espaço e explorar isso para qualquer pessoa. Não é? Veja a inovação dos veículos elétricos. Qual foi a empresa que mais inovou em criar um veículo 100% elétrico? A Tesla. Uma inovação. De onde é? Estados Unidos. Então lá as patentes estão concentradas em empresas e não nas universidades. As universidades lá também criam? Sim. Porém, quem mais inova e cria lá são as empresas. Então, é um setor de serviço altamente qualificado. Quanto é que você acha que um engenheiro de software, um pesquisador lá nos Estados Unidos ganha? Ganha muito dinheiro. Não é? Essas pessoas aqui da universidade, aqui no Brasil, são estudantes. Meu Deus do céu, se eles ganharem uma bolsa do CAPES, coitados deles.
E o que é que ocorre com os alunos, com os grandes pesquisadores que amam e abraçam essa pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil? Aqui em Recife, eles vão para São Paulo, porque as empresas puxam eles lá para São Paulo. E outras empresas americanas aqui chamam eles para trabalhar lá nos Estados Unidos, como é o caso do Polo Digital, a Microsoft, a IBM aqui, não é? Antigamente, né, eles faziam o convite e chamavam para lá, né? Eu tive um aluno no IF que ele pesquisou sobre impressão de plástico, de um tipo de plástico em 3D. Ele era estudante lá de engenharia, no IF. Resultado, ele publicou, fez um trabalho legal, publicou em uma revista que se interessou. Resultado, uma universidade lá no Texas chamou ele para fazer um estágio lá, com tudo pago. Ele foi, passou um ano lá estudando a graduação dele, nesta faculdade lá no Texas, pesquisando sobre impressoras 3D. Resultado, quando terminou a bolsa dele, a empresa, a universidade disse, não, você não vai voltar para o Brasil, não. Um cara aplicado, interessado, feito você, não, fique aqui com a gente. Só que aí ele teve que voltar para poder regularizar o visto dele. Então ele teve que voltar para cá. Quando ele voltou e estava regularizando o visto, ele inventou de casar com a namorada. Aí terminou passando essa oportunidade. Né? Aí está aqui ainda trabalhando. Né? Mas está bem, tá muito bem. O que é que as empresas agora estão fazendo lá fora? Com a evolução do trabalho remoto, elas não estão mais tirando as pessoas aqui no Brasil, estão contratando as pessoas aqui no Brasil e pagando em dólar. Né? Então, muita área da administração, como ciência dos dados, business intelligence, as empresas lá fora contratam vocês para vocês estarem desenvolvendo trabalho em casa e recebendo em dólar. Veja que maravilha. Não é? Mas vamos lá. É uma área muito grande, está crescendo. Não é? Então, veja, não só com o trabalho remoto, mas a globalização é que vai trazer o mundo mais próximo. Não é? Então, a forma das nações se interagirem, né? Então, com a facilidade de importar produtos, por exemplo, da China, como é que a gente vai conseguir importar produtos da China? Primeiro, nós podemos achar produtos chineses na internet. Ou seja, você aqui no Brasil, você vai lá num comércio chinês e compra serviço chinês. A internet vai permitir que você consuma produtos de diversos lugares. E aí, o que é que vai acontecer? Através do cartão de crédito ou de uma moeda internacional, você adquire esse produto. E aí, o chinês lá pode se comunicar com você em inglês ou em português, vai mandar pelos serviços postais o produto que você comprou, que vai chegar com 1, 2, 3 meses. Não é? Então, toda a comunicação através da internet, a evolução da logística internacional, vai fazer com que o mundo, na verdade, seja uma grande nação. Não é? Então, hoje, o comércio entre países e entre empresas estrangeiras é muito mais fácil graças à origem da globalização. Então, é que nós vamos ter hoje como área de exploração a parte de comércio exterior, ou seja, importação, exportação e marketing internacional. Então, para se atuar hoje na área de comércio exterior, você vai encontrar conhecimentos na área de economia, administração, sempre, marketing, matemática financeira, contabilidade, direito internacional, estatística, tudo isso envolve a área de comércio exterior. Então, o administrador ele tem que conhecer de tudo um pouco.
ele tem que entender de economia, como é que funcionam os mercados lá fora, não é? Porque é que a questão de câmbio, não é? Quando é vantajoso, quando não é vantajoso, não é? Ele tem que ter conhecimento de gestão para tudo, ele tem que entender de marketing, mas não vamos pensar de marketing como mídia social, não. Vamos pensar de marketing como exploração de mercados. Um exemplo, eu tenho um colega que trabalhou durante muitos anos ali naquela empresa Moura, não é? Que a gente remete a baterias, não é? Mas ele era um profissional de marketing e atuava na área de comércio exterior. O que é que ele fazia? Ele abria mercados para a empresa. Então, ele viajava, ele cuidava do mercados na África, não é? Então, ele viajava para países na África para ter contatos com pessoas que pudessem comprar as baterias aqui. E a Moura exportava as baterias para o pessoal lá comprar, porque lá eles não tinham fornecedor. Então ele viajava muito para Angola, viajava para a África do Sul, viajava para Moçambique, viajava para o Congo, ele viajava para alguns países na África, ele amava, amava. Ele trocou de emprego, mas ele sente, até eu estava conversando com ele um dia desse, e ele dizia que sente muita falta de viajar para a África. Mas ele era um profissional de marketing, ele abria novos mercados para a empresa, não é? Então, queira ou não, você tem que ter conhecimento também de matemática financeira, né? Você entender do valor do dinheiro de acordo com o tempo, não é? Tem que entender direito internacional, porque cada país desse tem suas próprias regras de exportação que você tem que conhecer, né? Então em Angola, para a gente exportar, a gente tem que preencher esse formulário. Lá a alfândega funciona de tal e tal jeito. Não é? Então você tem que agregar muito tipo de conhecimento. E aqui no Brasil, esse tipo de profissional da área de comércio exterior, ele é muito valorizado. Aqui em 2018, segundo aquele site Vagas, a média de salário de um gerente de comércio exterior era de 7.888, ou seja, hoje deve passar dos 8 mil reais. O que é que um profissional da área de comércio exterior faz? Né? Ele atua diretamente na compra e venda de produtos e serviços entre empresas e governos de diferentes países. Né? Então, ele vai atuar em marketing, negócio internacional, empresas privadas, prática cambial, logística. Um primo meu trabalha numa empresa em Suape, trabalhando só na área de logística, de importação de produtos chineses. Trabalha lá. Começou como estágio ele. Era estagiário, mas aí ele foi passar... Foi nesses programas de intercâmbio de 6 meses, um ano. Foi um ano, foi. Lá para o Canadá, não é? Trabalhando e aprendendo inglês. E aí ele trabalhava para se manter, aprendeu inglês, voltou, fez um estágio lá nessa empresa e depois do estágio foi contratado lá. Tá super bem. Ele trabalha diretamente com empresas chinesas, negociando, mandando ordens de compra, recebendo lá os produtos que chegam na alfândega. Deixa eu ver aqui mais. Antes de dar essa aula, eu botei no Google, aqui perto, vagas, deixa eu botar, vagas da área de comércio exterior. Isso foi de hoje. Veja, em 2 minutos, o que é que aparece? Na lista de importação, estágio, analista de comércio exterior, analista de comércio exterior, analista de importação, exportação, assistente de comércio exterior. Lógico, não só aqui em Recife, mas aqui também tem Natal, técnico, controle, comércio externo, comércio... Ou seja, tem muita vaga. E tinha muito mais. Eu que só tive paciência de pegar essas. Ou seja, é uma área de grande crescimento aqui no Brasil. E aí, professor, por que é que o senhor então falou lá no início da aula
aquela questão dos setores econômicos e do agronegócio, porque é justamente o caminho que o comércio exterior e o profissional de comércio exterior aqui está caminhando. Ou seja, nós vamos ter como profissionais de comércio exterior pessoas especializadas no agro. Ou seja, se vocês vislumbrarem, tiverem interesse em conhecer essa área, não é? Manda o currículo lá para o estágio, quem estiver procurando, mas saiba que o seu foco aqui no Brasil vai ser sempre voltado para o agronegócio. Pouco indústria. Por exemplo, esse meu outro colega que trabalhava para a Moura, o comércio exterior era voltado para indústria, né? Porque a Moura fazia as baterias, ou seja, era indústria de transformação e mandava o produto para lá. Mas, infelizmente, são poucos os casos, né? Aqui no Brasil nós temos esse grande participação do agronegócio na economia, né? Então, é o que o futuro econômico do país está caminhando, né? Então, o comércio exterior vai ser voltado apenas para esse agronegócio. Aqui, voltando, eu botei aqui um vídeo sobre processos aduaneiros, não é? Que é justamente quando os produtos chegam aqui no Brasil, a Receita Federal é quem atua para liberar, não é, o produto nas nossas fronteiras, não é? Deixa eu passar aqui esse videozinho rápido para ver quanto tempo ele tem. Ele tem 5 minutos. Eu posso pegar o endereço desse vídeo e passo depois para vocês, porque senão ele vai tomar muito tempo na aula. Por quê? Porque aqui são os órgãos, olha, de regulação, Organização Mundial do Comércio, Câmara de Comércio Internacional, nós temos a OMC, né, que é o World Trade Organization, que é onde todos os países eles são inscritos, né, na OMC, e aí quando há algum conflito, não é, por exemplo, o Brasil tem um acordo internacional com a Argentina de comprar os veículos que a Argentina faz, né, de importar veículos. Aí, para fortalecer a indústria nacional, aí o Brasil vai e começa a colocar taxa de importação alta para os produtos argentinos, para que o brasileiro tenha preferência em comprar os produtos nacionais. Aí a Argentina chega e fala, mas peraí, hermanos, nós temos um acordo, você não pode taxar os nossos veículos. Aí o Brasil chega, mas eu sinto muito, eu preciso aqui ajudar a indústria nacional, né? Então a China vai levar esse caso para a OMC vai julgar, e se a OMC determinar que o Brasil deve cumprir o seu contrato com a China, o Brasil tem que cumprir. Porque se não cumprir, então ele vai sofrer várias sanções por parte da OMC. E nós vamos ter também, dentro dessa área, quando a gente pensa em comércio exterior, nós vamos dividir essa área de comércio exterior com o pessoal de relações internacionais. Relações internacionais foi um curso superior que teve aqui uma febre, uma época aqui, foi que nem um curso de turismo. Né? O curso de turismo, não sei se vocês lembram, mas todas as universidades particulares tinham curso de turismo, né? E deixou de existir. Hoje só se tem curso de turismo na federal. Relações internacionais, a mesma coisa. Toda a faculdade tinha relações internacionais. E aí depois deixou de ter. Por quê? Porque não existe mercado. Não existe reserva de mercado para turismo. O que é que significa isso? Isso significa que se você quiser trabalhar em um hotel, você com seu diploma de administrador, você consegue. Você não precisa ser formado em turismo para trabalhar em companhia aérea. Você não precisa ter formado em turismo para trabalhar em hotel, em agência de viagem. Você com seu diploma de administrador, você pode atuar nesses mercados.
E aí, os bacharéis em turismo e os hoteleiros ficam arretados. Eles ficam dizendo, o que o administrador está fazendo aqui? A gente passa 4 anos estudando isso e os administradores vêm e pegam o nosso emprego. É isso que acontece, entendeu? Então, o resultado, as pessoas deixam de estudar, não é? Eu, professor de vocês, foi isso também. Eu me formei em turismo. E aí, onde eu chegava, eu via pessoas de várias formações. Eu via pessoas de direito, eu via pessoas de administração. Eu dizia, rapaz, por que eu estou estudando turismo? Não é? Se eu for para uma empresa qualquer, ninguém vai me contratar com o meu diploma de turismo. Não é? Mas se eu for um administrador, eu não só vou trabalhar aqui onde eu estou trabalhando atualmente, como em qualquer empresa. Né? Então, esse foi um dos fatores que fez com que eu buscasse uma segunda formação. Lógico, eu terminei, né, a minha formação em turismo e depois eu entrei em um curso superior em administração. E o curso de administração, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque eu me apaixonei por administração. Não é? Então, na área de comércio exterior, nós, administradores, podemos atuar, mas nós vamos encontrar também pessoas da área de relações internacionais. E nós, como administradores, também podemos atuar aonde eles atuam. E o que é que um profissional da área de relações internacionais faz? Eles atuam em governos e empresas, não é? Trabalhando para construir relações entre nações diferentes. Então, o que é que um profissional que atua nessa área, o que é que ele faz? As principais ações. Promove entendimento entre empresas e governos. Ou seja, pode trabalhar em câmaras de comércio, pode trabalhar diretamente para o governo federal, por exemplo, ali no Ministério da Economia ou no Ministério de Relações Internacionais, ou na área de governo, pode trabalhar, por exemplo, numa Secretaria de Turismo, pode trabalhar em qualquer tipo de coisa, desde que atue negociando com empresas e governos internacionais. Vai representar o interesse de um país, de um estado, de uma cidade em outras nações, ajuda empresas estrangeiras a se estabelecerem aqui no país, ou seja, hoje em dia é um profissional muito valorizado, por exemplo, por empresas chinesas, né? Nós estamos vendo aqui muitas empresas na China colocando filiais aqui no Brasil, não é? Então, um profissional de relações internacionais, ele pode ajudar as empresas chinesas a se adaptarem à cultura e à legislação brasileira. E pode também abrir caminho para exportações e importações, como é esse colega meu que eu disse a vocês que ele viajava para a África para abrir novos mercados. Ele não era administrador, ele era formado por relações internacionais ali na FIR, antiga FIR, que hoje é Estácio. Existia um curso de relações internacionais, ele se formou nisso, não é? Mas depois ele fez uma especialização em administração, não é? Mas o administrador pode atuar na área de relações exteriores, né? Justamente explorando e viajando para outras nações, abrindo novos mercados. Vai ser um profissional cada vez mais valorizado. Por quê? Porque a economia, como nós vimos, ela está muito mais globalizada e tende a ficar muito mais globalizada. E é claro que para você viajar, você precisa ter um idioma. Não só para viajar, né? Hoje o braço direito e o braço esquerdo do administrador, o braço direito é o idioma estrangeiro e o braço esquerdo é o Excel. Administrador, vocês, estudantes, têm que investir na qualificação desses dois instrumentos. Se vocês conseguirem, se vocês se aprimorarem o conhecimento de vocês nesses dois aspectos, vocês conseguem empregos melhores.
Aqui, ó, segundo o Você SA, não é? Em 2016, os idiomas mais exigidos pelo mercado de trabalho no Brasil. Primeiro, inglês, espanhol, francês, japonês, alemão, italiano, chinês, em 2016. Em 2020, nós tínhamos inglês, chinês, espanhol, alemão. Quando eu estudava administração, que foi em 2007 a 2013, ainda naquela época, quem tinha o domínio, quem conseguia comunicação, quem sabia usar o inglês de forma intermediária, não é? Era um diferencial, não é? O estudante, o profissional que tinha ali conseguia trabalhar com inglês, não é? Hoje, o inglês, ele é obrigação. Ele é o básico. Se você domina inglês, você está apto, não é, a galgar conhecimento, emprego em grandes empresas. Porém, não te assegura, porque hoje isso é o básico. O pessoal hoje sabe inglês e mais um idioma, não é? O inglês e o chinês, o inglês e o espanhol, não é? Hoje, se eu fosse adolescente, se eu fosse pelo menos aí nos meus 20 e poucos anos, eu com certeza estaria fazendo um curso de chinês, mandarim. Além do inglês, eu estaria estudando mandarim, porque realmente a China ela está crescendo e crescendo de uma forma muito grande aqui no nosso país. E com certeza você consegue um emprego com muita qualificação quando você é um profissional que não só sabe gestão, mas você também tem esse conhecimento em idiomas estrangeiros, né? Então, comércio exterior e relações internacionais são, na verdade, duas faces da mesma moeda, né? Um complementa o outro. O profissional de relações internacionais conduz relações entre povos, nações e empresas e promove o entendimento para facilitar acordos políticos, militares, econômicos e culturais. Enquanto que o comércio exterior ele se especifica apenas aqui no intercâmbio comercial, não é? Ou seja, venda, transações de comércio. Não é? Então, profissional de relações internacionais ele vai complementar o que o comércio exterior faz e acrescentar outras questões políticas e militares. O comércio exterior ele vai lidar com foco em transações comerciais. E aqui está o bom e velho administrador invadindo a praia de todo mundo. A galera de relações internacionais não gostam da gente. O pessoal que faz curso superior voltado em comércio exterior também não gostam da gente. Porque a gente invade a área, meu irmão. A administração é tudo, minha gente. E pelo fato de ser tudo, é que a gente tem que conhecer em profundidade, né? Porque a administração, você é que nem um curso de medicina, né? Você abre um leque para uma infinidade de coisas, né? Comércio exterior, relações internacionais, recursos humanos, marketing, contabilidade, controladoria, comércio, né? A administração envolve tudo. Vocês é que tem que, durante o curso de administração, começar a vislumbrar uma área onde vocês pretendem atuar e se especializar. Então, o profissional de relações internacionais, né, ele pode aí atuar em agências do governo, pode atuar como analista internacional, pode atuar na área de diplomacia, não é? Trabalhar em embaixadas brasileiras, não é?
e também no ensino. Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje, não é? Tentar mostrar a vocês um retrato de como essas duas áreas elas atuam dentro da área de administração, não é? E refletindo de que dentro do mercado financeiro hoje, não é? Quando nós estamos, por exemplo, trabalhando em ações de empresas, nós podemos atuar em ações de empresas aqui nacionais, mas também hoje já é possível aqui no Brasil você investir em ações, por exemplo, da Apple nos Estados Unidos, ações da Coca-Cola nos Estados Unidos. Ou seja, há essa comunicação, essa transação, essa possibilidade de você aqui no Brasil investir em empresas estrangeiras, não é? Então, um profissional da área de comércio exterior que tem esse entendimento de como atua o mercado financeiro, não é? Ele sabe, por exemplo, que as empresas na China, como é que funciona a bolsa chinesa, ações na China, não é? A moeda que se trabalha lá na China. Não é? Então, conhecimento do mercado financeiro é o que eu digo assim, tudo na vida envolve pessoas e dinheiro, né? Recursos financeiros e recursos humanos. Não é? Então, essas duas coisas, aonde você atuar, você vai encontrar. Então, quando você atua no mercado internacional, quando você atua numa empresa com filiais ou com sede lá fora, queira ou não, você vai também estar atuando, utilizando conhecimentos e princípios de gestão financeira internacional. Então, tudo é interligado, não é? Então, nós vimos a questão da crise, né? Crise na China, crise lá nos Estados Unidos. O impacto na Bolsa de Valores de uma crise lá nos Estados Unidos tem repercussão aqui no Brasil, nas nossas empresas aqui no Brasil. Não é? Por quê? Se há uma crise lá nos Estados Unidos, o que acontece com o investidor internacional? Ele sai, ele vende as suas ações de empresas brasileiras. E quando ele vende, ele vai buscar o quê? Dólar. Ele vende em real, mas ele quer comprar na moeda dele, o dólar. O que é que isso faz com o câmbio nosso? O dólar ele fica super valorizado e o real brasileiro fica completamente desvalorizado. Então, qual é o impacto na economia do comércio exterior? Ora, um real desvalorizado. Se você for importar, as coisas ficam mais caras. Se você trabalha, por exemplo, no Anagem, na vida, né? E você compra peças de computadores lá fora, da China, da Foxconn, por exemplo, entendeu? Quando o câmbio nosso está desvalorizado, como por exemplo, hoje, atualmente, R$ 5 e quase R$ 6, o que é que vai acontecer? As peças eletrônicas vão ficando cada vez mais caras. Então, para você importar essas peças da China, vai ficar cada vez mais caro. Em compensação, se você atua no agronegócio, se você trabalha numa empresa lá em Petrolina que exporta fruta para a Europa, com o real desvalorizado, as empresas que compram a você lá na Europa ao dólar ou ao euro, não é? Vão comprar muito mais a você. Então, para o exportador, o câmbio desvalorizado é bom. Para o importador, um câmbio desvalorizado é muito ruim. Então, essa negociação vai envolver comércio exterior, vai envolver mercado financeiro e vai envolver também questões de relacionamento entre empresas de nações diferentes. Tá certo?
Então, tudo isso está englobado, tudo isso está interligado, né? Então, às vezes, falta tempo para a gente trabalhar. Por isso que eu digo, deveria voltar, né, uma disciplina só para comércio exterior, porque é muita coisa. E o que é que vocês precisam ver em comércio exterior? Justamente esses processos de aduana, né? De como é que funciona a Receita Federal, como é que funciona o processo de liberação de produtos. Por quê? Porque quando vocês chegarem, professor, me interessei, eu quero me inscrever lá naquele estágio que o senhor mostrou lá da empresa que quer estagiário de comércio exterior. O que é que essa empresa vai valorizar? Pessoas que já tenham conhecimento de como é que funciona a aduana brasileira. Né? Então, por isso, uma disciplina voltada apenas para o comércio exterior deveria voltar para o nosso curso. Né? Mas são ordens do MEC. Então, pessoal,